de Deus aos homens. Deus preparou a Terra por bilhões de anos para que a humanidade tivesse um ambiente propício à vida. Nosso planeta chegou a uma condição favorável aos homens, suprindo-lhes de água, terra e clima ideal. A natureza nos oferece alimentos e todas as condições para o desenvolvimento do espírito humano. Tudo em uma sequência cronológica e cosmológica de eventos para que a vida pudesse existir. O amor de Deus é tão grande que Ele nos deu um corpo maravilhoso, adequado para a nossa existência. Colocou-nos neste planeta a uma distância precisa, onde o Sol nos fornece luz e calor para a existência da vida. Somente uma inteligência suprema e amorosa para conceber um planejamento tão perfeito para nós. Deus criou-nos à sua semelhança, como espíritos imortais, com múltiplas oportunidades e vivências. Deixou-nos o universo imensurável como herança, para galgarmos a escala infinito de ascensão a Ele. Enviou-nos o Mestre Jesus para nos guiar nesta jornada evolutiva e nos ensinar sobre o amor de Deus. Porque Deus nos ama e fará tudo o necessário para que sejamos felizes e alcançarmos a plenitude. Inscreva-se, curta, compartilhe e comente. Ajude-nos a levar estas mensagens às pessoas que precisam de consolo, esclarecimento e motivação. Contribua para um mundo melhor, com pessoas saudáveis da mente, corpo e espírito.
Pão Nosso, ditado pelo Espírito Emmanuel. Psicografia de Francisco Cândido Xavier. Provas de fogo. E o fogo provará qual seja a obra de cada um. Paulo, primeira carta aos Coríntios 3:13. A indústria mecanizada dos tempos modernos muito se refere às provas de fogo para positivar a resistência de suas obras e, ponderando o feito, recordemos que o Evangelho, igualmente, se reporta a essas provas há quase 20 séculos com respeito às aquisições espirituais. Escrevendo aos Coríntios, Paulo imagina os obreiros humanos construindo sobre o único fundamento, que é Jesus Cristo, organizando cada qual as próprias realizações, de conformidade com os recursos evolutivos. Cada discípulo, entretanto, deve edificar o trabalho que lhe é peculiar, convicto de que os tempos de luta o descobrirão aos olhos de todos, para que se efetue reto juízo acerca de sua qualidade. O aperfeiçoamento do mundo, na feição material, pode fornecer a imagem do que seja a importância dessas aferições de grande vulto. A terra permanece cheia de fortunas, posições, valores e inteligências que não suportam as provas de fogo. Mal se aproximam os movimentos purificadores, descem precipitadamente os degraus da miséria, da ruína, da decadência. No serviço do Cristo, também é justo que o aprendiz aguarde o momento de verificação das próprias possibilidades. O caráter, o amor, a fé, a paciência, a esperança representam conquistas para a vida eterna, realizadas pela criatura com o auxílio santo do Mestre, mas todos os discípulos devem contar com as experiências necessárias que, no instante oportuno, lhe provarão as qualidades espirituais. Emmanuel. Meus irmãos, elevemos o nosso pensamento a Deus, nosso Pai de infinita bondade e misericórdia, a Jesus, nosso amado Mestre, guia e modelo para todos nós, aos amigos espirituais, guias protetores, anjos da guarda, incansáveis trabalhadores que nos assistem em todos os momentos com desvelo e cuidado. Pedimos que o estudo de hoje possa nos iluminar e nos fazer refletir com clareza sobre nossas ações de cada dia, lembrando-nos sempre que cada gesto de amor que realizarmos em favor dos nossos semelhantes é mais um passo que damos na direção da nossa evolução. E assim, com o coração cheio de gratidão pela oportunidade de nos reunirmos, mesmo que virtualmente, em nome do nosso Pai Criador, do Mestre Jesus e dos benfeitores espirituais, pedimos a permissão para dar início às reflexões da noite. Que assim seja. Estudando o Livro dos Espíritos com Allan Kardec. Boa noite a todos, que Jesus nos abençoe. Vamos fazer o estudo de O Livro dos Espíritos, na sua questão 124. São questões relativas, ao bem e ao mal, em que muitas vezes provoca dúvidas quanto à origem do mal e em si, se o mal existe como algo sólido e permanente.
Mas Allan Kardec pergunta aos espíritos: pois que há espírito que desde o princípio segue o caminho do bem absoluto e outros o do mal absoluto, deve haver sem dúvida gradações entre esses dois extremos? Não? E os espíritos respondem: sim, certamente, e os que se acham nos graus intermediários constituem a maioria. Então, nessa pergunta e resposta, eles estão perguntando e respondendo em relação se existe um caminho do bem absoluto e um caminho do mal absoluto. E nós poderíamos dizer que alguns espíritos, na sua caminhada, chegam mais depressa à sua evolução devido buscar mais os caminhos do bem. Mas nós devemos fazer alguma observação justamente no entendimento da origem do espírito, em que nesse caminhar existem fatores que às vezes nos provoca, às vezes a praticar o mal, e que se nós observarmos, nós vamos encontrar em Leon Denis, em que ele diz que o ser, na sua origem, essa energia que se quintessenciou no dizer do Livro dos Espíritos, que é o Espírito, ele passou por diversas fases. A fase mineral, a fase vegetal, a fase animal e a fase hominal, em busca da angelitude. Mas se nós atentarmos para a fase animal, essa fase ele é totalmente dirigido pelos seus instintos. E nessa questão em que nós estamos muito mais próximos da animalidade do que da angelitude, nós vemos que o homem, na sua origem, desde a época pré-histórica, ele tem só instintos. Quanto mais avançado e corrompido, ele tem sensações. Mais instruído nessa sua caminhada, mais purificado, ele tem sentimentos. E o ponto delicado do sentimento é o amor. Não o amor no sentido vulgar do termo, mas esse amor que se constitui o sol interior, que condensa e reúne todo o nosso foco, todas as nossas aspirações sobre a nossa evolução. Então, se nós começarmos a estudar as paixões humanas, nós veremos que todos os vícios têm a sua raiz nos instintos de conservação, de sobrevivência, porque esse instinto nos seres animais e na fase hominal, em que ele tem essa lei da sobrevivência, nós vamos ver que ele é bastante marcante em nossa vida. Na evolução pela vida, muitas vezes o ser agride, fere, muitas vezes mata, para a sua sobrevivência. Mas conforme nós vamos evoluindo, esse senso moral vai crescendo. Ele vai realmente formando em nós uma base através do intelecto, porque através do que nós começamos a conhecer as leis de Deus, nós vamos começando a ter procedimentos, ações mais conforme as leis do Criador. Porque todas as paixões, ela tem uma utilidade providencial, visto que se não fosse assim, Deus teria feito coisas inúteis e nocivas, e isso não é atributo de Deus. O abuso é que reside o mal, e o homem abusa em virtude do seu livre-arbítrio. Pela sua liberdade que tem, escolha do seu caminho, é que ele realmente caminha para o mal. Mas conforme o homem
vai se esclarecendo, né, através do seu livre-arbítrio, entre a escolha, né, do bem e do mal, na sua evolução, ele vai então aprimorando e aproximando mais do bem, que é realmente a finalidade da nossa existência, né, que é o amor. O bem, segundo, né, os Espíritos, é tudo que é conforme à lei de Deus. O mal, tudo o que lhe é contrário. Assim, fazer o bem é proceder de acordo com a lei de Deus. E fazer o mal seria infringi-la. A lei de Deus é a mesma para todos, porém, o mal depende da vontade que se tenha de o praticar. Porque o bem é sempre o bem, o mal é sempre o mal, qualquer que seja, né, a posição do homem. E tanto é mais culpado é o homem, né, quanto melhor ele sabe sobre a lei que nos rege, né, as leis e os princípios do bem. Porque conforme nós tomamos consciência do bem e do mal, quando nós praticamos o mal, é de inteira responsabilidade e pesará sobre nós, né, na lei de ação e reação, o mal que praticamos. Então, as circunstâncias de nossa existência, elas dão relativa gravidade, né, ao bem e ao mal. Muitas vezes o homem comete faltas que nem por serem consequências, às vezes, da posição em que ele ocupa na sociedade, torna menos repreensível, porque é de sua responsabilidade, ela é proporcional aos meios, né, de que se dispõe o conhecimento, né, de compreender o bem e o mal, que nós vamos então receber, às vezes, a punição, ou às vezes, né, a necessária reparação do mal praticado. Por isso que às vezes o homem, né, é muito mais culpado quando ele é instruído, quando ele tem conhecimento de causa do mal que pratica, do que um selvagem, né, ignorante que se entrega aos seus instintos, muitas vezes ferindo e agredindo. Nós veremos que a moral é a regra de bem proceder. Isto é, de distinguir o bem do mal. Funda-se, né, essa lei, que é a observância da lei de Deus, é que o homem está nessa caminhada para cumprir essa lei, que é a lei do amor. O amor resume a doutrina de Jesus, porque o amor é o sentimento, né, por excelência. E os instintos são justamente o começo de toda essa caminhada, né, de todo esse processo evolutivo. Então, conforme evoluímos, nós vamos deixando então para trás os instintos em busca do bem. É interessante a gente fazer uma observação que o mal, ele não existe. É a mesma coisa a gente falar sobre a luz e as trevas. As trevas não existem. O que acontece ali é a ausência da luz. Quando não há luz, as trevas se manifestam. Não que ela exista, que ela vai ocupar um espaço, não. É a ausência da luz. Como bem também, a gente em relação ao mal, o mal geralmente não existe, né? O que falta ali é o bem. Então, na ausência do bem, o mal se manifesta. Então, quando nós vamos evoluindo, né, em relação ao conhecimento, à prática do bem, o mal forçosamente vai deixando de existir. E quando nós não praticamos o mal, já é um princípio do bem. Porque o mal, ele só procede do homem, porque Deus não criou o mal e nem colocou ninguém predisposto, né, à prática do mal. Porque o mal, né, em si mesmo, ele é consequência do livre-arbítrio, né, do ser humano. E nessa evolução, nós então vamos caminhando conforme a gente vai conhecendo, né, e vivenciando as leis de Deus, principalmente a lei do amor, nós vamos deixando de praticar o mal.
Então, conforme nós buscamos em nossas ações o mal, nós temos consequência de adiar a chegada à felicidade, à paz, ao equilíbrio, à evolução, essa perfeição relativa que cabe a nós como espíritos imortais. E aqueles que buscam, principalmente o caminho do bem, eles chegarão mais rápido à felicidade que não é proposta na evolução espiritual. E podemos dizer numa poesia de Cassimiro Cunha, em que ele diz, para que nós plantemos o bem. Inclusive o título da poesia é Planta o Bem. Ele diz o seguinte, na verdade e na justiça, que a lei de Jesus encerra, recebemos de acordo com os nossos atos na terra. As ações do bem que fazes e as ações do mal, em suma, são semente, serão árvores frutificando uma a uma. Evita os males do mundo, que dão árvores de espinho. Planta o bem e terás fruto, de amor e paz no caminho. Sobretudo, não te esqueças, se não podes dar, vintém, que não praticar o mal é já fazer um grande bem. Fica aí então essa lição para todos nós, difícil, do entendimento do bem e do mal, mas que no nosso caminhar nós poderemos prevalecer o amor, que ele abrirá as portas da nossa paz interior, da felicidade que a vida há de nos reservar. Obrigado e que a paz de Jesus esteja em todos nós e em nossos corações. Acompanhe agora mais um tema doutrinário do Evangelho de Jesus. Boa noite a todos os nossos irmãos do grupo da Fraternidade Espírita Irmão Niceto e todos aqueles outros que nos acompanham através do YouTube. Bom, antes de iniciar a nossa fala a respeito do capítulo 17, Sede Perfeitos, eu gostaria de dar um recado, dizer que o nosso grupo, além da segunda-feira, que vocês nos acompanham através aqui da internet, no YouTube, nós também estamos presencialmente na quinta-feira. Portanto, toda quinta nós queremos contar com a presença de todos os nossos irmãos fraternistas, todos aqueles que podem estar presentes, que colaborem conosco, nos ajudando, nos frequentando e também trabalhando nas diversas atividades do nosso grupo, Quero registrar também que no dia 16 de junho, o nosso Aniceto estará fazendo aniversário de 65 anos de idade. 65 anos de muito amor. E para a gente comemorar essa data tão especial, nós convidamos o coral Canto Azul da Associação dos Economiários da Caixa Econômica Federal dos Estados de Goiás e Tocantins para fazer uma apresentação presencial, evidentemente, no Aniceto. Então será numa quinta-feira, dia 15 de junho. Nós gostaríamos de contar com a presença de todos os nossos irmãos, trabalhadores, frequentadores, aqueles outros que se sentirem com vontade de participar. Estaremos então lá alegremente aguardando o coral Canto Azul da Associação dos Economiários da Caixa Econômica Federal, Goiás e Tocantins. Estamos presentes também no sábado, da SOPA, Evangelização e Palestra às Mães. Então, a partir das 10 horas da manhã, na confecção, da preparação dos alimentos, até por volta de meio-dia e meia, nós servimos a sopa fraterna
logo depois da sopa, as atividades de evangelização e também de palestra às mães. Bom, dito isso, nós então vamos trocar uma ideia hoje com vocês a respeito do capítulo 17, Sede perfeitos, no item 11, cuidar do corpo e do espírito. O desenvolvimento do tema da noite, né, cuidar do corpo e do espírito, é um trabalho de Georges, espírito protetor, né, Paris, 1863, e ele diz o seguinte, que cuidar do corpo influi de uma maneira muito importante sobre a alma, que é considerada prisioneira da carne. Suponhamos que o corpo e o espírito se encontrem em perfeito estado. O que devemos fazer para manter o equilíbrio entre suas aptidões e suas necessidades diferentes? Então, Jorge responde, deve-se naturalmente buscar ajuste equilibrado entre ambos. Jorge diz também que o segredo está em encontrar o equilíbrio. Ele diz, amai, pois, vossa alma, mas cuidai também do corpo, que é o instrumento da alma. Então a gente observa aí, já de início, a importância e a relação, né, íntima que há entre o corpo físico e a alma, ou o espírito, né? A alma é o espírito encarnado. Então, Kardec preferiu fazer essa divisão entre espírito e alma, espírito desencarnado e alma quando está encarnado. Então, são iguais, alma e espírito, no entanto, diferentes no sentido de espírito desencarnado e alma encarnada, né? Bom, eu gostaria de perguntar para vocês se vocês estão cuidando do corpo físico de vocês e do espírito, né? Será que nós estamos cuidando bem do nosso corpo físico, né? Do nosso corpo material e do nosso espírito? Então é uma questão interessante, porque são dois elementos essenciais para a gente, né? Então, diante dessas ponderações de Georges, eu pergunto também, como devemos proceder em relação aos cuidados que devemos ter em relação ao corpo físico e à alma? Nós temos conhecimento que existem 3 elementos essenciais que integram e constituem o ser humano encarnado, que é o espírito, a alma, né? O perispírito e o corpo físico, né? Mas nós sabemos, através da doutrina espírita, na questão 23 de O Livro dos Espíritos, que o espírito é o princípio inteligente do universo. Ele é o comandante de todas as ações e vontades do ser humano. Ele é também imortal e indestrutível. Então, o espírito é esse ser indestrutível, imortal, né? Que tem uma vida só, que é a vida do espírito, né? Encarnado ou desencarnado. Então, na verdade, o espírito só tem uma vida. Agora, o corpo físico, não. Aí evidentemente que são várias oportunidades aqui na Terra de reencarnações que o espírito utiliza de um corpo físico para promover a sua evolução moral e intelectual, né? E o perispírito, né, que é esse elemento que liga, que envolve o espírito, né, e se liga no corpo físico, ele é um instrumento, né, ele é um instrumento que ele atende às necessidades
do espírito e do corpo físico, né? O elemento está ali no meio, né? Envolvendo o espírito e se ligando ao corpo físico. Então, quando a gente está aqui conversando com vocês, evidentemente que nós estamos utilizando de um corpo físico, né? Da garganta, da voz, de todos os instrumentos aqui do cérebro para manifestação, mas a essência, o comando está no espírito. Então, na verdade, intimamente, né, quem está se manifestando é o espírito. Mas interessante que a gente não percebe isso, né? Nós temos o espírito ou a alma que está aqui ao nosso lado, digamos assim, mas a gente não percebe essa essência que é o espírito e está ligado, evidente, ao corpo físico através do perispírito, né? Bom, na segunda-feira passada, a gente, voltando aí sobre as relações sobre cuidar do corpo físico e do espírito, né? Então, na semana passada, o Dr. André Dequique, que é um médico anestesista, ele nos ofereceu algumas dicas importantes de como devemos fazer para manter a nossa saúde, a saúde do corpo físico. E ele deu algumas dicas para nós, principalmente com relação à questão da prevenção. Ele diz que hoje, na atualidade, né, a medicina está trabalhando muito com as questões preventivas, né? Então, uma medicina, essa medicina atualizada, tecnológica, digamos assim, né, ela utiliza recursos, instrumentos menos invasivos, né, e trabalha essencialmente, principalmente no campo preventivo. Dessa forma, né, ele destacou a importância da gente realizar periodicamente os exames antes que a doença se instale no nosso corpo material. Então, nós devemos planejar periodicamente, né, esses exames necessários para evitar que as doenças surjam sem aviso, ocultamente, né, sorrateiramente, vamos assim dizer. Ele citou o aumento de casos de câncer no estômago, né? Citou lá o exemplo de Pelé, que faleceu recentemente. E então está aumentando muito o câncer de estômago, mas eu quero aproveitar a deixa para dizer também que, e aí citando um outro doutor também, chamado André Wember, ele é um médico cardiologista de São Paulo, ele nos traz informações sobre o câncer do intestino, que já é a segunda maior causa de morte no mundo, que é o câncer do intestino. Então nós temos que tomar muito cuidado com relação à questão do nosso estômago, do nosso intestino, porque esses tipos de câncer aumentou muito, né? André Wambier, o nome dele, esse cardiologista, né? Bom, com isso então, reafirmando a necessidade dos exames periodicamente, né? Já citando essa importância de cuidar do corpo, né? Buscar uma alimentação mais equilibrada, né? Uma alimentação, digamos assim, correta, né? Então, além dos exames, alimentação, verduras, frutas, alimentos ricos em fibras, né? Sempre buscando o equilíbrio entre carboidratos, proteínas e vitaminas, né? Aí a questão das frutas, verduras, muito importante, né? E buscar gradativamente, né, se possível, até rapidamente, eliminar os alimentos processados, aqueles alimentos também super processados, né,
esses alimentos, né, industrializados, esses saquinhos aí de bolachas, essas coisas assim, refrigerantes, suco de caixinha. Então, buscar sempre alimentos saudáveis e naturais, para evitar câncer aí nessa região do estômago, do intestino e etc, né? E continuando nosso bate-papo, a nossa conversa, no livro Vinha de Luz, Emmanuel destaca a lição O Vaso. E o vaso da criatura, ele fala, é o corpo que lhe foi confiado. É o corpo que nos foi confiado, né? O homem comum, em sua falsa visão do caminho evolutivo, inadvertidamente procura saturá-lo de enfermidade, lama e sombras, e em toda parte observam-se consequências funestas de semelhantes desvios. Aqui aparecem abusos de alimentação, além surgem excessos inconfessáveis. Aí, mais para frente, ele fala, a higiene, a temperança, a medicina preventiva, olha Emmanuel falando aqui sobre a medicina preventiva, né? A disciplina jamais deverão ser esquecidas. E mais para o final, Emmanuel completa, é imprescindível reconhecer que cada criatura deve saber possuir o próprio vaso em santificação e honra para Deus. Então, cuidar do corpo, zelar por esse templo divino, né, é também uma santificação e honra para Deus. Então, os exercícios aí pelo menos 3 vezes por semana, alimentação adequada, né, um sono aí em torno de 8 horas por dia, né, para fazer essa reparação das energias. O sono tem essa função. São elementos importantes, né? E também a questão dos exames preventivos, para que a gente possa, como diz o Emmanuel aqui, né, cuidar do nosso corpo, não ingerir qualquer elemento nocivo, né, a nossa saúde. Então nós temos que observar essa condição, né? Agora, caminhada também, né? Evidentemente que cada pessoa deve buscar a forma, o tempo e o ponto ideal, né, desses exercícios físicos, dessa malhação, né, conforme o peso, a idade, a necessidade de cada pessoa. Então, nós devemos fazer essa caminhada, se possível até diariamente, né, para que a nossa saúde esteja em dia. E a nossa saúde em dia, se nós estamos cuidando do nosso corpo físico, nós estamos, de alguma forma, favorecendo também essa comunicação, essas ações que existem entre o corpo e o espírito, que estão essencialmente integrados através do perispírito, né? Com relação à questão, em se tratando de espírito, né, já que a gente também está falando de espírito, nós sabemos que a oração, ela se reveste de importância fundamental, né, para o equilíbrio de nossa mente, né, para o equilíbrio do espírito, né, não somente, né, no caso aqui da importância fundamental, não somente para nos conectar com Deus, a oração, né, nos conecta com Deus e com os colaboradores deles, que são os espíritos elevados. Mas nós podemos afirmar que a oração é o repositório diário de energias salutares e fortalecedoras, mantendo não somente o espírito em equilíbrio, como também o corpo físico, dado a conexão, a integração entre ambos, né? Então estão completamente integrados ali, né? Corpo, espírito, né? Através da mente que comanda todas as nossas ações, os nossos atos, as nossas atitudes, os nossos desejos, as nossas vontades, tudo
está relacionado ao espírito, à nossa mente, né? Então, temos que cuidar muito bem do espírito também, né? Agora, nós temos, além da oração, né? Já que a gente está falando de cuidar do espírito agora, nós também devemos observar para que haja esse equilíbrio, né? Essa harmonia e, por que não dizer, essa serenidade do espírito, né? Importante, muito importante, as leituras edificantes, né? Meditação, envolvimento com o próximo, atividades relacionadas à caridade. Inclusive no grupo religioso que frequentamos, estudando, trabalhando o culto do Evangelho no lar, visita aos necessitados, né? Doação, pensamentos bons e positivos. Essas são algumas ações e atitudes que nós devemos promover diariamente, né? Para que a gente possa manter esse equilíbrio, né? Essas atividades citadas aí são extremamente importantes para o equilíbrio nosso do corpo físico e essencialmente do espírito, né? Que vai nos trazer uma das coisas mais importantes na nossa vida: paz interior. Como é que está a sua paz? Como é que está a sua paz interior? Como é que está o seu equilíbrio interior? Você está bem? Você está tranquila? Ou tranquilo? Em harmonia? Em serenidade? Em tranquilidade? Então, nós temos que observar essa situação, essas condições aí, né? Então, voltando ao corpo físico, Emmanuel tem uns apontamentos importantes sobre o nosso corpo material. Emmanuel, sempre exaltando a excelsitude do Divino Pai e nos instruindo sobre diversos assuntos. E aqui, por exemplo, no livro Roteiro, do capítulo 3, né, o livro Roteiro, né, no capítulo 3, o livro O Santuário Sublime, né, e também esse mesmo assunto no livro Palavras de Emmanuel, com o título Corpo Humano, Emmanuel se expressa da seguinte maneira: no corpo humano, temos na Terra o mais sublime dos santuários e uma das super maravilhas da obra humana. Olha do jeito que ele se expressa. O mais sublime dos santuários. Nosso corpo é um santuário divino, né? Ele fala, temos na Terra a super maravilha da obra humana, que é o corpo humano. Então a gente observa que na Terra a máquina humana é a coisa mais perfeita que existe, né? É a obra-prima do nosso Pai Celestial, nosso corpo físico. Como é que nós estamos cuidando dele? Tá? Da cabeça aos pés, sentimos a glória do Supremo Idealizador, que pouco a pouco, no curso incessante dos milênios, organizou para o espírito em crescimento o domicílio de carne em que a alma se manifesta. Então, quantos séculos, quantos milênios, quantos milhares, milhões de anos se sucederam para que essa máquina extraordinária, né, fosse composta, né, fosse materializada da forma que ela se encontra hoje. Então, ele falando aqui, né, milênios e milênios, né, organizou para o espírito em crescimento o domicílio da carne que a alma se manifesta. Ou seja, para que o espírito, né, nosso se manifestasse, milhares, milhões de anos se sucederam
para que o espírito pudesse desenvolver as suas atividades, né? A alma, né? O espírito encarnado pudesse então utilizar um corpo perfeito, extraordinário, né? Para o desenvolvimento das suas necessidades essenciais. Não é verdade? Maravilhosa cidade, falando sobre o corpo físico, maravilhosa cidade estruturada com vidas microscópicas, quase imensuráveis. Por meio dela, a mente se desenvolve e purifica, ensaiando-se nas lutas naturais e nos serviços regulares do mundo para altos encargos nos círculos superiores. Então o espírito vai desenvolvendo, com a ajuda aí de bilhões, né, de vidas microscópicas, né, quase imensuráveis, né? Então, através da mente, né, ela vai se desenvolvendo, vai se purificando, né, se ensaiando nas lutas naturais e serviços regulares do mundo. Em outro trecho, Emmanuel diz o seguinte: a bênção de um corpo, ainda que mutilado ou disforme, é como preciosa oportunidade de aperfeiçoamento espiritual, o maior de todos os dons que o nosso planeta pode oferecer. Olha só, Emmanuel dizendo que ainda que o corpo esteja disforme, ainda que o corpo esteja mutilado, né, ainda assim a importância do corpo físico, né, a bênção de um corpo físico, é como preciosa oportunidade de aperfeiçoamento espiritual, o maior de todos os dons que o nosso planeta pode oferecer. E nesse ponto, eu até estava assistindo uma palestra do Arthur Valadares, um orador espírita fantástico, né? E ele falando sobre Jerônimo Mendonça, né? Um espírita aí iluminado. Até tive a oportunidade, muitos anos atrás, de conhecê-lo, pelo menos sentir a presença dele, né, digamos assim, porque muita gente ao redor. Uma oportunidade aí muito jovem, no Centro Espírita Amor e Caridade, Jerônimo Mendonça nos visitou, ele tetraplégico, né, sempre numa cama, e fez uma palestra ali maravilhosa, né, sobre o cara. Ele exalta a Deus assim como uma coisa extraordinária, Jerônimo Mendonça. Um espírito, né, já desencarnou há muito tempo, mas um espírito extremamente evoluído, mas o corpo físico todo inutilizado, entre aspas, né? E aí Arthur Valadares contando uma história dele, que a mãe dele sempre reclamando, né, do Jerônimo Mendonça. Eu tenho vários filhos, né, que estão comigo aqui, mas um que não para aqui é o filho meu doente aí, acamado, né? Ele, várias pessoas tinham que estar transportando ele para cima e para baixo, né? Porque ele era até só aqui, né? Só conversava, não mexia praticamente nada, só a cabeça, né? E aí ele brincou com a mãe dele e disse assim: uma coisa é a paralisia do corpo, a outra coisa é a paralisia do espírito. Olha que fantástico. Então, uma pessoa, né, extraordinária, um espírita dos mais importantes, né? Bom, continuando aqui, vamos citar uma outra lição, né? Vinho de Luz, de Emmanuel também, Francisco Cândido Xavier, lição 71, no campo físico. Estou pegando alguns trechos só para não ficar muito cansativo. Então, no início da lição, a citação de Paulo em 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 14, Paulo diz assim: semeia-se corpo animal, ressuscitará corpo espiritual. Então, Emmanuel faz um comentário, eu selecionei em breve trecho para não cansar muito.
ele comenta assim que a imersão da mente nos fluidos terrestres é uma oportunidade de sublimação que o espírito operoso e desperto transforma em estruturação de valores eternos. Então, essa imersão que o espírito, né, que a mente, né, ela penetra nesses fluidos terrestres, é uma oportunidade de sublimação, né, que nós temos a oportunidade de desenvolver, de estruturar esses valores morais eternos, importantíssimos para o espírito. Então, a mente depende, evidentemente, essencialmente do corpo físico. Nós treinamos lá no plano espiritual, aqui é a prática, né? É como se estivesse fazendo provas aqui para ver se a gente passou no teste, não é verdade? Então tem esses detalhes importantes, né? Ele fala, toda criatura provisoriamente algemada à matéria pode aproveitar o tempo na criação de espiritualidade divina. Então ele fala que o espírito é um prisioneiro, ele está algemado ao corpo físico, né? E nessa condição ele pode aproveitar, né, as inúmeras oportunidades que temos, né, para a nosso desenvolvimento, né, da espiritualidade divina. O apóstolo é muito claro quando emprega o termo semeia-se. Quem não trabalha na elevação da própria vida coagula a atividade mental e rola no tempo a maneira de seixo. Seixo é o calhar, o casco, né, que vai, o cascalho, né, que vai rolando ali pela, né, uma água ali e tal. O cara vai dar um chute aqui e tal, o cascalho sempre, né, vai rolando sem trabalho, né, sem aperfeiçoamento. Então, a atividade mental enrola no tempo a maneira de seixo que avança quase inalterável a golpes inesperados da natureza. Quem cultiva espinhos alcançará espinheiros, mas o coração prevenido que semeia o bem e a luz no solo de si mesmo espere feliz a colheita da glória espiritual. Então, ele nos alertando, Emmanuel, sobre a necessidade do trabalho, do aperfeiçoamento moral, espiritual, intelectual, trabalhar, servir, né? Ajudar o próximo, colaborar em todas as situações, no trabalho, no lar, no centro espírita, no hospital, né? Num centro de caridade, em qualquer lugar, buscando atividades para o aprimoramento moral, espiritual e intelectual, né? Uma pequena mensagem, mais de teor elevado, do livro Falando a Terra, autoria de Miguel Souto, diz assim: a ciência mental, com base nos princípios que presidem a prosperidade do espírito, será no futuro o alicerce da saúde humana. Então, observa, a ciência, o desenvolvimento da ciência mental aí, né, na Terra, ela fala com base nos princípios que presidem a prosperidade do espírito, será no futuro o alicerce da saúde humana. Então, devemos trabalhar no sentido de aprimorar a nossa mente, e a ciência já está trabalhando nesse sentido, né, para que a gente possa, então, buscar esse crescimento, né, esse alicerce da saúde humana, né? Daqui a pouco, né, você vê que expectativa de vida alguns anos atrás, aí vamos colocar na década de 50 ali, expectativa de vida não chegava a 50 anos, 40 e poucos anos, né? Hoje a expectativa de vida aí, principalmente da mulher, está chegando quase aos 80 anos no Brasil, né? Estamos vendo muitos centenários, né, digamos assim. Então, cada década praticamente aumenta um ano de expectativa de vida. Olha só, daqui a pouco nós vamos ter muitos velhinhos, mas velhinhos mesmo aí de 100 anos aqui no planeta.
Então a ciência ela está trabalhando nesse sentido, né? A mente está trabalhando a ciência, né, da mente, para que a gente possa desenvolver o nosso corpo físico e a mente tirar proveito, né, dessas inúmeras atividades que vão surgindo, né? Inclusive novas atividades, principalmente para essas pessoas mais idosas. Antigamente, eu estou com 63 anos, vou fazer 64 agora em junho, né? Gozo de uma relativa saúde, né? Mas a gente sabe que alguns anos atrás, as pessoas de 60, 70, 80, 70 anos, né, já era considerado como muito velho e inabilitados para qualquer coisa. Então a gente observa que tem muitos jovens aí de 60, 70 anos, né? Para terminar, né, pincelei algumas coisas essenciais da nossa vida, né? Para a gente não esquecer o quanto a vida é maravilhosa. Quando a gente diz coisas, né, nós estamos generalizando, pois a maravilha maior não é uma coisa, é simplesmente a inteligência suprema e causa primária de todas as coisas. Então Deus é a nossa expressão, a nossa razão maior de estarmos aqui no planeta Terra. Então Ele é a maravilha absoluta, né? Mas nós temos Jesus, que também não é uma coisa, mas é o condutor dos nossos destinos, e está sempre ao nosso lado através dos seus mensageiros espirituais, cuidando, zelando de nós, porque Jesus é o responsável perante Deus pelo nosso aperfeiçoamento, pelo nosso aprimoramento, né? Então, essas maravilhas que acontecem, que existem, né, na Terra, como, por exemplo, a natureza, oceanos, rios, lagos, o jardim, as flores, olha que maravilha, né? A água, o alimento, né? O sol que nos ilumina, essas maravilhas que existem, que às vezes a gente não dá valor, né? A família, a mãe, né? A mãe que foi, que a gente comemorou ontem, é aí o Dia das Mães. Parabéns a todas as mamães, um abraço fraterno, forte para todas as mães que zelam e cuidam, né? O nosso anjo de guarda na terra é a nossa mamãe querida, né? Pai também, né? O nascimento de uma criança, né? Estou citando coisas maravilhosas que a gente às vezes nem costuma dar muito valor, né? O espírito, o corpo físico nosso, né? O trabalho, o estudo, a inteligência, a amizade, maravilhas, né, que estão à nossa volta e que a gente não dá às vezes muito valor, né? O ar que respiramos, o sol que eu já falei, a lua, os espíritos bons, os espíritos superiores, né? Os discípulos de Jesus, Bezerra de Menezes, Madre Teresa de Calcutá, Eurípides Barçanufo, Emmanuel, Joana de Anjos, Divaldo Franco, André Luiz, Divaldo, né? A doutrina espírita, para nós espíritas, né? O nascer e o pôr do sol, as árvores, as plantas, os animais, todos eles, né? E por último a vida, né? Não deixando de mencionar também os profissionais do trabalho em suas respectivas áreas, né? Os médicos, engenheiros, advogados, nutricionistas, enfim, administradores, né? Tanto de maravilhas absolutas que existem na Terra que às vezes a gente esquece de dar valor. Eu agradeço a oportunidade, peço a Deus que possa permanecer com todos, iluminando e amparando a todos. Muito obrigado pela participação.
irmãos em Cristo, nesse momento de suave meditação, pedimos a presença de espíritos amigos para esse passe. Senhor de infinito poder e bondade, ajudai-nos a retirar da nossa mente todos os pensamentos negativos que se encontram alojados em nossa alma, fruto da nossa condição de ser imperfeito. Que ideias de vingança, pensamentos inferiores e egoístas sejam afastados da nossa mente. Que os desequilíbrios emocionais, a ansiedade, impaciência e estresse sejam corrigidos, visando uma nova harmonia do nosso ser. Que todas as doenças alojadas em nosso corpo tenham seu mecanismo de enfermidade interrompido no nosso sistema de defesa orgânico e inicie a revitalização da nossa saúde. E assim, meu Pai Celestial, com suas bênçãos e as energias luminosas e curativas de seus missionários, possamos receber as melhores vibrações energéticas através deste passe e que essas vibrações venham em forma de ideias edificantes, de otimismo, alegria e nos fortaleça para o perdão, a paciência e a serenidade necessárias à resolução de nossos problemas e provações. Peço, Senhor, que nos ensine a viver um dia de cada vez, que nos oriente a superar os traumas do passado e guardar apenas as lições valiosas, tanto de experiências felizes como as dolorosas. Também, Senhor, permita o cuidado necessário para controlarmos o medo diante do futuro que ainda está fora do nosso alcance. Que possamos aproveitar a beleza e o sabor dessa existência em cada momento sagrado que o Senhor nos permite viver, com sabedoria, discernimento e entusiasmo pela vida. Que nessa jornada terrena possamos aprender a nos elevar espiritualmente um pouco a cada dia, sempre seguindo os conselhos do Cristo. E que o espírito de fraternidade, o amor de Deus ao próximo e a nós mesmos sejam a base do nosso comportamento e a prática da caridade e do perdão a nossa conduta diária. E dessa forma possamos ser merecedores das suas bênçãos, nos fortalecendo e curando nossas enfermidades por sua intercessão misericordiosa. Em nome de Jesus, agradecemos por tudo que recebemos até o dia de hoje, rogando mais uma vez a tua proteção, o teu amor e a tua paz. E continuando nessa vibração de amor, nós agradecemos aos bons espíritos que se dignaram de comunicar-se conosco e lhes rogamos que nos ajude a pôr em prática as instruções que nos deram e façam que ao sair daqui, cada um de nós se sinta fortalecido para a prática do bem e do amor ao próximo. Também desejamos que as suas instruções aproveitem aos espíritos sofredores, ignorantes ou viciosos, que tenham participado da nossa reunião e para os quais imploramos a misericórdia de Deus. Que assim seja.